Hebreus 10, versículo 32. Leia para mim, jovem. Lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Amém. Uma tradução boa, essa aqui deve ser atualizada. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Vamos dar uma parada aqui e vamos analisar algumas coisas. Primeiro, eu comecei a falar aqui sexta-feira, porque tem umas coisas assim que começam a preocupar a gente, e eu estou ficando preocupado com algumas coisas aqui no Cuiabá, no Mato Grosso, e a gente precisa ajustar isso. De que forma? Mais ou menos assim. Duas coisas eu e você precisamos ter. Uma delas é o ensino. Nós precisamos aprender. A outra coisa é a experiência. Se você tiver o ensino, mas você não tiver a experiência, o ensino não resolve a tua vida. Ele pode ser o melhor ensino do mundo. Não vai resolver. Todos os grandes homens de Deus, eles foram ensinados, mas eles também passaram por experiências. Alguns foram ensinados pelo próprio Deus, como você pode ver, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco o exemplo de um aí. Que o próprio Deus foi quem falou com esse camarada, mas ele teve que passar por experiências com Deus para que ele pudesse depois superar os combates, as lutas, as dificuldades que esse camarada suportou e passou por elas. Não foi só por causa do ensino. É por isso que, às vezes, eu quebrei minha cabeça muito com essa coisa, porque, às vezes, eu fiquei no Pará 15 anos, e eu ficava lá pregando todo dia, falando com as pessoas, e elas patinando na vida, e as coisas não fluindo na vida delas, e elas chegavam jogando os problemas sempre para cima de mim, para que eu pudesse resolver os problemas para elas, e o problema é que, mais ou menos assim, quando você nasceu, mesmo que você foi gêmeo com alguém, você nasceu só. E quando você morrer, mesmo que você morrer junto com alguém, mas você vai morrer só. É uma experiência que ninguém quer passar, né, irmão? De nascimento a gente não viu, e de morte eu não sei te dizer, porque eu ainda não morri e voltei. Não tive essa experiência. Lázaro foi o único cara que teve essa experiência e podia contar sobre ela. Falar sobre aquela experiência que ele teve. Nós não estamos falando aqui de morte. Nós estamos falando de suportar combates, batalhas, lutas, adversidades, problemas, os quais nós temos que passar por eles, superá-los. Mas nós temos uma igreja que alguns pastores chamam da igreja todinho, né? Hoje estão falando de Nutella, né? Não sei, aí deixa para lá. Eu falo daquela igreja que não é preparada para poder fazer batalhas. Nós somos muito, na maioria das vezes, nós somos preparados somente para recebermos bênçãos. Só deixa comigo, eu vou orar, estarei orando por você, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, eu vou jejuar em seu favor, vou pôr a mão em você, vou te dar azeite, vou te dar pano, vou te dar aquilo, põe lá, vai lá resolver e tal. E aí, às vezes, a gente fica cercado de luta, de batalha, e a gente não sabe o que fazer, e o que muitos têm feito é abandonar a fé.
é deixar de confiar em Deus, é deixar de permanecer na igreja, porque muitos olham e dizem assim: eu estou indo para a igreja e minha vida não está mudando em nada, então o que eu vou ficar caçando lá? Não é o caso de vocês, mas muitos têm desistido. Por quê? Porque na hora da gente ter a experiência com Deus, para permanecermos firmes, fortes, determinados, para permanecermos firmes diante das lutas, a gente não tem onde agarrar para poder permanecer. Esses dias eu estava falando com um garoto ali dentro da minha sala. É um garoto de 32 anos. Eu estava falando para ele, falei, você pode duvidar de Deus, é um direito seu. O único que não pode duvidar aqui nessa sala, que eram nós dois, que estávamos ali, sou eu. Por que eu não posso duvidar? Por causa das experiências que eu já tive com Deus. Ele não teve, eu já tive. Experiências pessoais, experiências não só comigo, experiências na família, experiências no ministério que eu passei, que eu enfrentei, que eu tive que passar por aquilo, e a única coisa que me deu o respaldo para que eu aguentasse, como aqui Paulo está falando claramente, primeira coisa, antes de você encontrar os problemas e as lutas e vencer as adversidades, primeiro você tem que ter uma experiência com Deus, porque depois que vocês foram iluminados, às vezes hoje a culpa de muitos cristãos fracassarem, que eu não acho que tenha cristão fracassado, mas o caso de muitos desistirem da fé, e às vezes lá fora tem mais gente frustrada, decepcionada, e eles não estão, na maioria das vezes, decepcionados com Jesus, não, estão decepcionados com igrejas, e eles têm razão, pior que eles têm razão. Com pastores, com líderes, nós, né? Na maioria das vezes. Por quê? Porque Paulo, por exemplo, era um pastor diferente. Quando você pega o capítulo 1 do livro de Efésios, o versículo de número 16, Paulo diz assim, me acompanha aí, pegue aí, que diz assim, para quem não achou, na tela tem. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós, de quê? Nas minhas orações. Olha o que Paulo pedia para a igreja de Éfeso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento prosperidade, família, emprego, salário, fonte de renda, que vocês arrebentem, cresçam e sejam bastante felizes. Amém? Não, o que é que Paulo orava pela igreja dele? É porque hoje, às vezes, você só recebe oração. Receba a prosperidade, receba a bênção, receba a cura, seja sarado, fique liberto, prospere, cresça e traz o dízimo para a igreja. É as orações que às vezes são feitas. Paulo estava dizendo, olha, aí ele diz aí, olha, o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de quê? Para quê? Para quê? Tendo iluminado o quê? Os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Eu tenho que saber o quê? A esperança da sua vocação, chamado, vocação é chamado. Você tem que saber para que Deus te chamou. E você tem que saber o que é que Deus disponibilizou para você. O que é que Deus disponibilizou para você? Diga para o seu vizinho, eu não sabia que eu era rico. Mas ele está dizendo aí, olha, as quais a vocação e quais as riquezas de quê? De ouro, prata? Não, de glória. O que é glória, irmão? Presença de Deus.
Paulo não está falando de dólar, nem de euro, nem de cruzeiro, nem de cruzado, nem, não sei lá, não sei nem o que é o nosso dinheiro, mas ele não está falando disso, ele está falando de riquezas espirituais, que ele está dizendo assim, vocês têm que ter uma experiência com Deus, porque se vocês tiverem uma experiência com Deus, você pode lutar contra esses demônios em pé de chinelo, que arruma, fecha os caminhos, bloqueia as portas, você passa por cima deles, irmão. Eles não são páreos para Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Só que não adianta a gente lutar com o demônio da nossa força, do nosso jeito. Primeiro a gente tem que ir a Deus, para depois ir tratar com o demônio. Tem gente que já está logo tratando com o demônio antes de ir a Deus, está invertendo as coisas. E o demônio está dando uma coça e está fazendo passar vergonha. E as pessoas dizem assim, esse negócio de cristianismo não funciona. Esse negócio de igreja, como você vê, por exemplo, muita gente, pastor, eu já amarrei, eu já expulsei, mas não saiu nada. Por quê? Porque o que expulsa demônio não é amarrar e mandar sair. É pôr Deus aonde o demônio está. Quando a pessoa põe Deus aonde o demônio está, não tem demônio que fica. Não adianta querer a gente lidar, como por exemplo, às vezes algumas pessoas não gostam, mas quando eu vou orar por alguém doente, eu não oro primeiro pela cura dela. Eu oro para ela poder ter um conserto com Deus. Porque se não consertar com Deus, não adianta expulsar a doença de lá, tirar a doença de lá. Ela vai voltar. E a pessoa vai piorando cada vez mais. Você quer ver? Olha só como é diferente a maneira de Deus. Primeiro, Deus quer que a gente tenha o entendimento, o conhecimento, para que Ele te chamou, para que Ele te trouxe na igreja, quais são as armas que Ele disponibiliza, o que é que você precisa fazer, você tem que estar certo disso, você tem que saber com o que você vai lutar, você tem que saber, primeiro, quem está com você na luta que você vai empreender. Antes de você primeiro ir para a luta. Já tem crente que já vai logo direto para a luta, sem saber o que tem disponível para poder usar. E não vence. Você vai perder seu tempo. Por isso que nós primeiro precisamos ir a Deus, para depois irmos à batalha. Quer ver como Deus faz diferente? Como nós estamos aprendendo com Deus, então vamos lá. Êxodo capítulo 3, abra aí na tua Bíblia, vamos lá. Versículo 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição de meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus oficiais, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para quê? Para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu,
e do amorreu e do ferezeu, e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10, vamos lá. Calma. Primeira coisa, antes de enviar, Deus mandou ele fazer o quê? Antes de ir, Deus mandou ele fazer o quê? Vir. Fala para o seu vizinho, é por isso que não dá certo, irmão. Você já está logo indo. Antes de ir, tem que vir. Não adianta ir. Se ele fosse direto para o Egito, mas eu tive uma visão, foi uma coisa sensacional. Mas você não teve. A experiência não está completa. Deus não te mandou ainda ir. Primeira coisa, Deus chama. Depois é que ele envia. O erro de muitos de nós é justamente que a gente já quer logo resolver a parada. Primeiro você tem que tratar com Deus, para depois você tratar com o demônio. Não adianta você querer tratar com o demônio sem tratar com Deus. Quando os crentes pegam a Bíblia, é porque não prestam atenção. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, é a parte que nós mais falamos. Resistiu o diabo? Mas primeiro está escrito o quê? O que primeiro está escrito? Sujeitai-vos a Deus. Primeiro é se sujeitar, ou seja, primeiro é se ajustar com Deus, para depois de tratar com o diabo, irmão. Vai tratar com o diabo sozinho que você vai se dar mal. Como muitos estão se dando. E está se dando mal porque está indo tratar com Satanás sem Deus. Você e eu, para Satanás, é fichinha. Ele fecha o nosso capote da noite para o dia. Você pode ver que ele põe tristeza na gente, decepção, frustração, vícios. Né? Ele põe desejos, intenções, imoralidade, prostituição, adultério. A pessoa não consegue parar, ela quer, mas não consegue, porque algo é mais forte do que ela. Então, primeiro tem que fazer o quê? Não adianta lá, sai da minha vida, em nome de Jesus, diabo. Não, primeiro tem que ir a Deus. O que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim. Você está cansado, oprimido, sobrecarregado? Primeiro venha comigo. Eu sei tirar a sua dor, eu sei tirar o seu fardo, eu sei tirar o seu peso. Primeiro você tem que vir. Se você não vier, não adianta. É o erro de muitos crentes. Por isso que sofrem, por isso que padecem. Porque primeiro a experiência é com Deus, para depois você fazer o que o ensino te manda. Por isso que Deus disse para Moisés, Moisés, venha agora. Venha comigo primeiro. E ele está dizendo, não é você que vai, eu vou te enviar. Eu vou te mandar. Uma coisa é a gente estar indo por conta, outra coisa é a gente ser enviado. É totalmente diferente. Não adianta você querer, nem eu, nem ninguém, querer fazer as coisas que Deus não está com você naquilo. Deus está dizendo para ele, vem agora, vem comigo primeiro aqui. Você viu que Deus falou, tira, você quer vir até aqui? Sim, senhor. Então tira a sandália dos teus pés. Por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés dele? Por que não podia calçado? Aí o crente vai falar assim, porque a terra era santa. E por que a terra era santa? Todo lugar onde Deus está é santo. Não é só lá em Israel, não. Aqui é um lugar santo. Se Deus está aqui, é santo aqui. Porque a presença de Deus santifica o lugar onde Ele está. Por que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Porque até ali Moisés fez o que quis da vida dele e usou os meios dele para tentar servir a Deus. Até matar, Moisés fez. Mas Deus mandou ele matar? Ele não era o libertador de Israel? Não era ele o escolhido de Deus? Mas Deus mandou ele matar para poder fazer o que era para ser feito? Não, ele fez por conta dele.
quantas coisas você e eu estamos fazendo por conta nossa que Deus não mandou fazer, e a gente faz isso em nome de Jesus. Ainda diz em nome de Jesus. Mas Deus não mandou fazer. Mas a gente faz. O que Deus está dizendo? Moisés, eu te mandei ir para a casa de Jetro, um sacerdote pagão. Te mandei? Não. Então, até aqui, meu filho, você andou por onde você quis andar. Se você quiser vir para cá, você tem que esquecer seu caminho e suas ferramentas. Você tem que esquecer o que são os seus planos e você vai pegar o meu. Você topa? Se você topar, não demora não, vem depressa. Por que Jesus, quando ele começou a pregar mandando as pessoas se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. Ele está dizendo, muda que o reino de Deus vem. Porque arrepender é mudar. Deus está chamando ele para tirar a sandália. Tira, até hoje você foi para onde você quis. Agora daqui para lá, se você vier comigo, você vai para onde eu vou te mandar. Aí não é mais você que vai determinar, você que vai escolher, você que vai fazer o que você quer. Você vai vir aqui comigo, mas agora não vai ser as suas determinações, não vai ser as suas escolhas, agora serão as minhas ordens que você vai seguir. Tu topa pegar as minhas ordens e ir aonde eu te mandar? Se você topa, tira a sandália e vem. Se você não topa, vaza. Sim, porque Moisés não serviria para Deus. Quem não serve, não serve. Às vezes tem pessoas que elas se acham. Às vezes elas pensam que elas são muito especiais. Não, mas eu sou escolhido. Claro que é. Mas Deus também falou com Israel. Israel é escolhido de Deus. Mas Deus diz assim, ó, das pedras eu posso levantar filhos a Abraão. E se vocês não clamar, eu faço as pedras clamar. Tá? Eu não estou atrás de vocês, não. Na verdade, quem precisa somos nós, não é Deus, não. Deus quer, ama e quer nos ajudar. Só que, primeiramente, nós temos que tratar com Ele, porque o problema nosso não é o diabo. O problema nosso é com Deus. Primeiro a gente tem que acertar as contas com Ele, para depois a gente tratar com o demônio. Demônio não é um problema para o crente. O problema nosso é não querer seguir os meios de Deus e fazer o que nós queremos fazer. Deus está mostrando, olha Moisés, eu desci para livrar meu povo, o meu povo está sofrendo, o meu povo está preso, o meu povo está pagando pelo que não fez, e eu desci para livrar eles, mas agora eu preciso que você venha comigo, e eu vou te enviar a Faraó, para que tires o meu povo. Você vai lá para tirar o meu povo. Moisés ia ter que tratar com quem? Com o Faraó. Mas primeiro, antes de ir a Faraó, ele tinha que ir primeiro a quem? A Deus. Não adianta você ir tratar a doença se primeiro você não foi lá tratar com Deus. E olha o que Deus ele faz com Moisés. Olha o versículo 19, pula lá para o 19. Eu sei, Deus sabia, Moisés sabia? Moisés sabia? Não. Tem crente que já acha assim, não, mas Jesus é... Claro que ele é. Tem demônio que manifesta, está amarrado, e fica gritando com a gente, irmão. E fica fazendo ameaça para a gente. Ele sabe que ele é fracassado, mas ele tem uma pose de vencedor. Ele nunca quer se curvar. E ele diz, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele tá prostrado, mas está gritando e está rosnando ameaça. Eu vou pegar lá fora, eu não vou desistir, vou matar filho, vou matar pai, vou acabar com o casamento, vou fazer não sei o quê. Ele vai urrar, ele vai turrar. Só que tem crente, ai pastor, misericórdia, está amarrado, não deixa não, pastor, misericórdia, vai lá em casa, só precisa fazer uma unção, uma consagração, colocar um azeite, pregar alguma coisa lá, fazer um culto de ação de graça, qualquer coisa nesse sentido, para livrar o demônio lá, né, irmão? Mas por quê?
Porque a gente não sabe quem está com a gente naquilo dali. Deus está dizendo, eu sei que o faraó não vai querer deixar ir nem com mão forte. Ele vai resistir, ele vai se opor, mas nós precisamos primeiro tratar aqui nós dois, para depois a gente tratar com o faraó. Eu vou com você. Porque quando Deus diz, por exemplo, para Moisés, lá no capítulo de no versículo de número 10, quando ele disse para ele que ele iria, que ele o enviaria, o que Moisés reclamou com Deus? O que diz no versículo 11? Quem sou eu para que vá? Quem é você, irmão, para tomar o governo, o domínio? Quem somos nós? Diga assim para o seu vizinho assim, você sozinho, você tem limitações. Mas Deus com você não tem limitação mais. Porque ninguém limita Deus. Você tem que ir com Deus. Se você for só, você está ferrado. Você vai só até um ponto. Primeiro Deus chama a gente para poder ter uma experiência com Ele. Para depois a gente ir, porque olha o que diz o versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Versículo 12, e Deus disse, certamente eu serei contigo. Na hora que nós vamos a Deus, aquilo que é impossível, casamento, filho, emprego, salário, renda, sei lá o que, é impossível? É impossível para mim e para você. Para Deus todas as coisas são possíveis, mas onde é que Deus está? Muitas vezes nós não fomos a Ele. Nós estamos indo lá querer remover o impossível, mas nós estamos só. Sozinho é impossível. A gente não vai conseguir. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer campanhas, você pode fazer orações, você pode fazer determinações, você pode fazer propósitos, você pode fazer corrente, você vai ficar acorrentado e não vai resolver o problema, porque Deus não está com você, porque primeiro você tem que ir a Ele para depois você ir tratar com o problema. Por que Moisés, na hora dos combates com Faraó, por que Moisés não desistiu? Por causa das experiências que ele teve com Deus. Repita comigo, quem tem experiência com Deus, não desiste nunca de ser um vencedor. Ainda que seja difícil, mas vai conseguir vencer. Porque você sabe. Não é o que vem contra você. O problema de Israel não era Golias, irmão. O problema de Israel é que eles não sabiam quem estava com eles. E já não era o problema de Davi. Davi chega lá, um camarada, um menininho petulante, ele chega lá e diz assim, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, tu vem a mim com tudo que tu tens aí. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Davi sabia com quem que ele estava indo. Você sabe com quem que você está lutando? Eu estou lutando com o demônio, mas você está lutando com o quê? Não, eu coloquei lá um sal grosso. Tá bom. Faça o que você quiser. Mas foi Deus que mandou você colocar o sal grosso? Não, falaram para mim que é bom. Se Deus mandar você colocar, põe que vai funcionar. Mas se Deus não mandar, irmão, o diabo passa sal grosso com você e tudo, e se bobear, ele faz até um churrasquinho. Já está salgado mesmo? Não, pastor, mas eu peguei o azeite, é santo, sabe aquele azeite assim, ungido? Pois é. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, porque Deus não mandou colocar. Lembra lá dos filhos do sacerdote lá que ficou tentando, em nome de Jesus, diabo, sai! O diabo saiu para cima deles, rasgou a roupa, fez eles fugir nu, ferido, a vergonha. Por quê? Porque o demônio diz, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem é você? Ou seja, ele está dizendo, eu sei quem é que tu está. O homem está aí contigo aí? Não, não está.
Um dia eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma reunião. Eu fui pastor lá, não parece não, mas fui. Aí eu estava em cima no altar, e manifestou um demônio numa senhora. Eu disse: gente, olha, você vê o que o demônio faz com a pessoa. Pastor, deixa aí, leva o microfone aí. O demônio falando aqui o que ele faz com a pessoa e tal. Aí eu falei: olha, para você ver como que a pessoa, ela sofre, como que o demônio faz as coisas. E o demônio olhou para mim, e me encarou lá em cima do altar, e disse assim: você só está falando muito que você está em cima, desce para cá. Eu falei: como é que é? Você só está falando muito que você está em cima, desce para cá. Irmão, eu nem esperei repetir de novo, pulei na mesma hora. Quando eu pulei, ele virou as costas para mim. Eu disse: agora você vai olhar para mim. Ele falou: não posso. Não pode, por quê? Porque tem um homem aí do teu lado. Ou seja, lá em cima o homem não estava, mas na hora que eu tive que lidar com o diabo, o homem apareceu. Eita glória! Aí ele não podia me encarar. Aí já ficou ruim para ele, ele achou que eu estava só. Lá em cima ele não viu o homem comigo. Mas quando eu desci para tratar com ele, o homem desceu comigo. Aí o negócio pega, meu irmão. É isso que você tem que saber. São as experiências, que não é coisa que você ouve da boca dos outros. Uma coisa é eu contar a você a minha experiência. Outra coisa é você ter a sua própria experiência com Deus. Está vendo por que eu não posso duvidar, irmão? Por causa das experiências que eu tive. Só aqui no Mato Grosso, até agora eu não sei. Mas eu fui ameaçado de morte no Rio, fui ameaçado de morte em Minas, eu fui ameaçado de morte lá no Pará. Me mataram. Eu falei para o camarada lá, assim, ó, eu estou no endereço tal, faço o culto tal hora, tal dia. Se Deus deixar você ir lá, vai lá e faça o teu serviço. Deus deixou ele ir? Parece que não, porque eu estou aqui pregando para vocês. Aqui eu não sei ainda, talvez alguém já queira, mas não me falaram ainda. Mas não vou sair correndo também não, irmão. Porque são as experiências que você tem com Deus que não deixam você recuar das lutas. É o que Paulo falou. Depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram as batalhas, vocês suportaram as lutas, vocês suportaram os problemas, querido. Se você não tiver experiência com Deus, você não suporta as adversidades da vida. Na hora que o negócio apertar, você vai chorar, você vai entrar. Né? Tem gente que primeiro já é frustração, mas eles pensam que já é depressão. Eles já ficam frustrados. Poxa, quem me adiantou? Eu sou dizimista. Você é dizimista, mas não tem experiência para quem você dá dízimo. Por que você não tem experiência? Que você dá dízimo, mas o dia que você precisa de dinheiro, você vai pegar emprestado. Você tem que esperar o seu Deus prover. Ora, se você é fiel, fala para ele, ele mandou fazer prova com ele. Se você traz a casa dele, ele prometeu abrir as janelas do céu, mas quando o crente tem necessidade financeira, vai no banco pegar. Você tem um Deus que te provém, mas você não espera ter experiência com esse Deus. Olha o que a viúva, o profeta, falou com ela. O azeite não vai acabar, nem a farinha. E Deus vai dar chuva na terra, mas enquanto a chuva não vier, pão não vai lhe faltar, mulher. Mas eu só tenho para mim e para o meu filho. Não, mas faz o que eu estou te mandando, traz primeiro para mim. Aquela mulher teve a experiência de todo dia pegar aquilo que era o restinho do azeite, o restinho da farinha, e fazer pão durante 3 anos e aquele negócio não acabar. É a única que pode contar, porque é a única que teve coragem de fazer. Sabe por que isso não se repete hoje? Porque os crentes não fazem. Vai pegar emprestado, vai pedir a família, vai pedir qualquer pessoa. Eu já contei para vocês. Quando eu entrei para o ministério, eu não recebi ajuda nenhuma. E eu não pegava das ofertas da igreja, irmão, para poder suprir minha necessidade, não. Tudo que eu recebia das pessoas, eu entregava para a direção da igreja. Pegava nada para mim, não. E sabe o que Deus fazia comigo? Me mandava o jantar, às vezes no último culto, que eu fechava a porta da igreja, que eu ia dormir, não tinha nada para comer. Aí alguém batia lá na porta. Pastor, o senhor está aí? Sim, já vou descer. Aí eu chegava lá, a pessoa vinha,
Pastor, eu fui no mercado aqui, só desculpa, atrasei. Eu fui no mercado aqui, comprar umas coisas para mim, me veio no coração, lembrei do senhor. Não sei se o senhor está precisando, mas eu vim trazer umas coisas aqui para o senhor. Eu não dizia assim, irmão, graças a Deus, não tinha nada para comer. Sabe por que eu não dizia? Porque eu não tenho que ter experiência com aquele irmão, daquele irmão me sustentar. É o meu Deus que tem que me sustentar. Se eu sou homem de Deus, é Ele que tem que me prover, irmão. Ele disse que não faltaria, então eu tenho que confiar nele. Se eu não confio nele, eu nunca vou ter experiência de provisão com ele. E aí eu pegava, irmão, Deus abençoe você, vá na paz, que Deus não deixe lhe faltar o que você está fazendo aqui para a casa de Deus. Não dizia nem que era para mim. Levava aquilo e ia comer. Era a comida daquele dia. No outro dia chegava uma irmã, vinha para o culto de manhã e dizia assim, pastor, eu fiz uma comida lá em casa e eu acho que o senhor vai gostar, senti no meu coração, não sei se o senhor gosta, mas eu fiz e eu trouxe, e se não tiver do seu agrado, o senhor me desculpa. E eu dizia, às vezes as lágrimas caíam dos olhos, não sei se o senhor está precisando, se tem alguém que faça comida para o senhor. Eu não tinha ninguém, era eu sozinho. Minha mulher não podia nem ir lá ficar comigo, porque ela tinha que levar a criança na escola. Não tinha nem ninguém para fazer comida. E Deus fazia as irmãs, um dia era um, outro dia era outro, levava a marmitinha. E eu nunca pedi comida para eles. Mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Prometeu que não me deixaria nem me desampararia. Por isso eu posso dizer com ousadia, as experiências que eu tive, pequenas, mas eu tive, passei a ter experiências grandes, porque se nas pequenas eu não consigo confiar para poder ter, como é que eu vou ter grandes experiências? Por isso que quando eu contei para o meu pai meu testemunho, meu pai chorava e ele dizia assim, meu filho, por que você passou tudo isso, não falou comigo? Eu disse, hoje eu não poderia pregar para o senhor o que eu prego e mandar o senhor confiar no Deus que eu confio, porque o senhor falaria na hora que você precisou, você veio cá atrás de mim. Eu fui atrás de quem iria fazer por mim o que meu pai não tinha obrigação de fazer, nem outra pessoa na face da terra. Mas o nosso Deus. Por isso que primeiro nós temos que ir a Ele, irmão, ter experiências com Deus. Não tenha medo não, Deus não vai te matar. Você não vai fracassar, você não vai perder. Quer ver uma coisa? Quantos discípulos estavam dentro do barco, de acordo com Mateus, capítulo 14? Acho que o versículo 27 em diante. Quantos discípulos estavam dentro do barco lá? Os 12. Quantos desceu do barco na hora que Jesus disse, venha? Todos os 11 podem pregar e dizer assim, gente, eu quero contar a vocês uma coisa inacreditável que eu vi Jesus fazer com o irmão Pedro. Vocês acreditam que o irmão Pedro caminhou sobre a face das águas, o mar agitado, tempestade, vento forte? Eu vi com os meus olhos, eu estava lá. Eles podiam contar a experiência de Pedro, mas só Pedro poderia falar assim, gente, um dia estava uma tempestade alta, vento forte, e Jesus chegou, a gente pensou que era um fantasma, ele falou que era ele, eu disse, então, me manda e ter contigo. Ele disse, vem. Eu saí andando pelas águas, olha, mas me deu um desespero, você sabe, a gente é carne, né? Deu medo. Rapaz, quando eu vi aquele vento, eu estava longe do barco, estava longe de Jesus, me deu um pavor, uma agonia, como diz o paraense. Aí o que acontece? Pedro, na hora que ele afundou, a oração mais eficiente da vida de Pedro, 2 palavras, Senhor, salva-me. E Jesus catou ele pela mão, e vocês acreditam que eu voltei caminhando com Jesus, por cima das águas, até chegar no barco de novo. Só Pedro podia contar esse testemunho, porque ele teve a experiência, foi ele. Nenhum daqueles discípulos só viram alguém andar, mas eles nunca andaram, porque não tiveram coragem de ter aquela experiência. Não tenha medo de ter experiências com Deus. Tem crente que nem ora, quando eles começam a orar assim, que eles começam a sentir aquela coisa boa assim, que começa aquele quebrantamento, ele já vai e para, não, está amarrado. É demônio. Se é assim, na hora que está aquela coisa gostosa, na hora da oração, do louvor, dá aquela alegria, aí começa a língua assim, embolar, não, está amarrado, eu não vou falar isso. Vai que é um demônio, né, pastor? Aí eu falando esse negócio estranho aqui, um demônio está entrando em mim. As pessoas têm medo de ter experiência com Deus.
Sabe por que Daniel, ele não teve medo de ir para a cova dos leões? Porque ele sabia com quem ele tinha tratado antes de ir para lá. Esse cara não tinha medo. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego não teve medo da ira de Nabucodonosor e deixou que ele jogasse eles na fornalha? Por causa da experiência que eles tinham com Deus, irmão. Se eles não tivessem tido experiência com Deus, eles iam fazer igual os outros judeus lá, ajoelhar esse negócio, cara, não me rendo, não me mata, não me queima, não, cara. Deus, depois eu converso com ele. Por que eles não aceitaram? Só tinha esse de judeu lá, todos os outros dobraram. Porque de todo aquele povo, no mínimo 2.700 judeus tinha. Que foi a primeira que foi levada, aqueles príncipes todos que estavam lá, que era só o pessoal da alta. Eles estavam lá. Por que só 3 não dobraram? Por causa das experiências que eles tinham tido com Deus. A experiência com Deus, ela não deixa você fracassar nas lutas. Ela não deixa você murmurar na dificuldade. A experiência com Deus, você sabe, não é porque eu estou te afirmando, não é porque simplesmente alguém te falou, te deu uma palavra de ânimo. É porque você sabe qual é o Deus que você tem, qual é o Deus que você serve, qual é o Deus que anda com você. O resto é conversa fiada. Você tem que ter experiência. Você tem que ir a Deus, você tem que, quando vir ao culto, na sua casa, vai na oração, vai na palavra, tenha a sua própria experiência, não fica com o testemunho de um, com o testemunho de outro, tenha o seu próprio testemunho. Uma hora você vai precisar dele. Uma hora você vai precisar. Moisés ia precisar do poder de Deus para ir ao faraó e tirar o povo. A experiência dele no Sinai, quando Deus manda ele jogar o cajado, eu nem falei. O que o cajado virou? Uma vara. Não, aliás, a vara virou o quê? Uma serpente, uma cobra. E o que a cobra fazia? Fazia Moisés fugir. Existem muitas coisas que faz eu e você fugir da presença de Deus. Pega tudo aquilo, Deus disse para ele, pega pela cauda, virou uma vara de novo. Moisés não fugiu mais. Pega o que faz você fugir, irmão, o medo, a dúvida, a ansiedade, a preocupação, joga isso fora. Não fuja. Não fuja. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, na noite anterior, eu estava em casa, já preparando para deitar, e o filho do meu vizinho resolveu matar o pai. E virou aquela confusão. E o único lugar que o cara não entrava era na minha casa. Na minha casa ele não pôs os pés lá dentro. Nem eu sabia por quê, né? Assim, até respeito. Mas desde quando o demônio respeita a gente, irmão? Para um filho querer matar o pai, esse cara não está normal, né? Aí, levei o pai dele para a minha casa. Aí, lá para as 3h40 da manhã, o filho resolveu ir para a casa dele. Que não era com o pai, foi para um lugar para lá. Aí, o pai foi para a casa dele. Aí, eu fui tomar meu banho, para poder repousar. Virei para minha mulher e disse assim, ó, eu estou quebrado. Eu tinha acabado de sair de uma semana que eu estava trabalhando de 10 às 6 da manhã. Cansado. E eu sou ruim para dormir de dia. Se eu dormir 10 minutos, acabou aos 10 minutos e eu não durmo mais. Aí eu falei para ela, amanhã nós vamos no culto da noite, que eu não vou de manhã não, estou cansado. Ela disse, tá bom, vamos dormir, vamos descansar, à noite a gente vai. Aí a gente já estava deitado, ela virou e disse assim, mas a gente sempre vai de manhã, né? Por que a gente vai mudar agora? Eu falei, mas você não está vendo que eu estou cansado, não dormi nada? E da semana toda? Aí sabe o que ela disse? Mas se Deus tiver alguma coisa para nos dar no culto da manhã, Ele não vai dar à noite, não. Eu falei, tá bom, então de manhã, deixa eu dormir um pouco aqui, você me chama, nós vamos embora. Levantei, meu irmão, cheguei lá, o pastor chegou e disse assim, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo.
Era meu sonho de consumo. Eu chorava, eu pedia para Deus: Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Eu chorava de ficar água aqui, ó. Eu não orava mais por casa, não orava mais por cura, não orava mais por nada. Eu quero o Espírito Santo, Ele vai me guiar, Ele vai me levar à verdade, Ele vai me conduzir, Ele vai estar comigo, Ele vai me dar força. Jesus, eu quero, é isso aí que eu quero. Irmão, pedia tanto para Deus, Deus não deu. Mas naquele dia, quando o pastor chegou lá e falou assim: hoje não vou falar sobre o Espírito Santo, eu estava cansado. Eu falei: o quê? Espírito Santo? É, Espírito Santo. Aí eu falei: mas hoje eu estou tão cansado que eu acho que nem o Espírito Santo me quer. E o pastor pregou, falou. Ele disse assim: agora, você que quer receber o Espírito Santo, fica em pé. Eu fiquei em pé. Ele falou: comece a falar com Deus. As primeiras palavras minhas foi assim: ó. Aí, Senhor, eu estou tão cansado que eu não tenho nem palavra não. Aí eu vi. Não sei se isso aconteceu, eu não sei. Eu vi o pastor descendo do altar, eu vi ele vindo, e eu vi ele chegando até a minha pessoa e pôs a mão na minha cabeça. E quando ele pôs a mão na minha cabeça, ele disse: recebe o Espírito Santo agora, seja cheio. Até hoje esse negócio não parou, irmão. Eu estava cansado, não estava? Naquele dia, eu não voltei para casa. Eu fui para a rua evangelizar. Eu fui na casa de todos os conhecidos meus falar de Jesus para eles. Eu cheguei em casa, era 6 horas da tarde, para poder jantar, tomar um banho, porque 10 horas da noite eu já estava entrando no outro turno agora de novo. Se quiser duvidar de Deus, duvida, mas quem tem experiência com Ele não duvida não. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, quantas vezes nós usamos desculpas, nós usamos, ó Deus, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, para fugir do Senhor. O Senhor não chamou a gente para frequentar a igreja somente. O Senhor chamou a gente para ter comunhão contigo. O Senhor nos chamou para primeiramente irmos a Ti, para depois com o Senhor na nossa vida tratarmos das outras coisas. Porque o Senhor diz que primeiro a gente tem que buscar o reino. E se a gente tiver o reino, as outras coisas serão acrescentadas. Oh Jesus, aquela igreja que era combatida, aquela igreja que era perseguida, aquela igreja que suportou e que venceu, e que as lutas jamais os fez recuar, porque quanto mais sangue Satanás derramava em Roma, quanto mais sangue nas arenas caíam, mais os cristãos eram corajosos e andavam de cabeça erguida. Nenhum titubeava, nenhum retrocedia. Quando tinha que caminhar, meu Deus, para ser levado naquela arena, jogado com vacas, touros bravos, leões famintos, estacas, onde eles seriam queimados vivos, nenhum chorava, nenhum esperneava, nenhum gritava. Porque aquele povo sabia quem caminhava com eles. Aquele povo tinha experiências que a vida para eles não valia nada diante das experiências que eles tiveram, e eles nunca queriam te largar. Tem gente que hoje te larga, Senhor, por uma coisa qualquer, uma prostituição, um adultério, uma fornicação. Te larga porque não conseguiu um emprego. Vai embora porque não conseguiu uma cura de um órgão, de um físico. Senhor Jesus, quanto nós somos miseráveis. Oh meu Deus, mas ilumina os nossos olhos. É a minha oração, Pai. Ilumine os nossos olhos, traz luz na gente. Nos ajude, meu Deus, a conhecer o nosso chamado,
a nossa vocação nos santos, as riquezas que o Senhor tem para nós, aquela presença doce, aquela força que não deixa a gente se curvar diante do aperto, diante da dificuldade, diante do sofrimento, diante da dor. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor se revele, eu oro para que o Senhor se mostre, seja em visão, sonho, revelação ou qualquer outra coisa. O Espírito Santo faz com que esse homem, com que esta mulher, meu Deus, tenha experiências pessoais contigo, com que esta pessoa, meu Deus, possa saber que o Senhor não é um qualquer e que estar contigo, meu Deus, é o que de fato nos dá coragem, ousadia, é o que de fato, meu Deus, não deixa a gente recuar, e na batalha a gente não se rende, a gente não se entrega. Nós não seremos frouxos, nós não seremos moles no dia da angústia, porque a tua força nos sustenta e o teu poder nos mantém em pé. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, venha hoje na vida desta mulher, na vida deste irmão, se faça presente, toma nas tuas mãos, guia esta pessoa, não deixa ela cair, não deixa ela fracassar, não deixa ela desistir, não deixa ela perder. Se essa luta que esta pessoa está enfrentando, essa batalha é impossível, só um milagre para salvar ela, para libertar ela, então, meu Deus, nós oramos agora, que a tua luz que tu pusestes na minha vida, comece a passar e comece a sair, e comece a iluminar os lados obscuros, os lados escuros da vida dessa moça, da vida desse homem, da vida dessa mulher. Espírito Santo, manda a tua luz brilhar aqui, em nome de Jesus, que venha e entre dentro dessa mente que está com distúrbio, o emocional abalado, o físico agredido, essa doença, meu Deus, que essa pessoa carrega, essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, em nome de Jesus, esse mal não vai prevalecer. Se lá atrás ele não venceu, hoje também não vencerá, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Por isso eu digo aos caboclos, aos exus, aos orixás, eu digo aos espíritos de morte, de destruição, eu digo aos espíritos do inferno que bateu no peito e que diz que vai ceifar, que essa mulher não vai vencer, que esse homem não vai crescer, que essa pessoa não vai prosperar. Você que prendeu de todos os cantos, essa pessoa luta, mas ela está presa, ela batalha, mas ela não sai do lugar. Espírito de estagnação, de amarração, de covardia, de medo, saia, e você não vai derrotar esse povo, você não vai prender essa gente. Em nome de Jesus nós estamos ordenando, nós estamos mandando, saiam todo fracasso, toda maldição, todo sofrimento, todo mal, saia perversidade, imoralidade, saia em nome de Jesus agora. Espírito do terror, do medo, do pânico, da síndrome do pânico, espírito da tristeza, da angústia, da depressão, espírito da morte, eu te ordeno, saia, saia. Você não vai prender, você não vai matar, você não vai entristecer, você não vai segurar o que é dessa mulher, o que é desse homem. Pega todo o seu mal, toda a sua opressão, toda a sua perturbação e todo o seu mal, e saia no nome de Jesus, e não